Oi, nono ano, o assunto de hoje é urbanização, dando início, né, a esse novo tema, produção, tecnologia e meio ambiente. É um assunto que a gente vê um pouquinho no sexto ano e vai revendo agora. Por isso é importante relembrar e aprender bem os conteúdos durante o fundamental. A urbanização é o crescimento das cidades, né? Todo município, ele possui zona rural e urbana. A zona rural, que é mais afastada da cidade, os sítios, basicamente, e a zona urbana, que é a zona da cidade. Então, o que seria a urbanização? É o processo que envolve o crescimento da população e da extensão territorial das cidades. O processo de urbanização, ele aumentou durante o período de indústria. A industrialização fez com que a urbanização aumentasse. Houve uma expulsão da população do campo para as cidades, com a chegada da indústria. Muita gente saiu da zona rural e foi para as cidades buscar emprego. Nos países desenvolvidos, ocorreu de forma lenta esse processo de urbanização. Nos países subdesenvolvidos, ocorreu de forma acelerada. A urbanização foi muito rápida, muita gente saindo do campo para a cidade. A urbanização se intensificou no século XIX, tornando o campo dependente da cidade. Houve o processo de êxodo rural, que eu vou explicar, que é a migração da população do campo para a cidade, e o espaço rural se transformando em espaço urbano. Então, essa urbanização é o crescimento da zona territorial das cidades, tá bom? Vamos falar um pouquinho disso. Quais fatores impulsionaram a industrialização e a urbanização? A proclamação da República no Brasil, a gente vai falar basicamente da urbanização brasileira, né? Quando houve a proclamação da República no Brasil, o Brasil passou a ser independente, o fim da escravidão e o desenvolvimento da indústria do café, isso impulsionou o crescimento da indústria e da urbanização no Brasil. A industrialização no Brasil ocorreu com o dinheiro proveniente do café. Então, foi por causa dos cafés, dos cafezais, que a indústria se estabilizou, se inseriu no cenário econômico brasileiro. As primeiras indústrias surgiram com o capital proveniente do café. E a urbanização começou a crescer após a proclamação da República, após o fim da escravidão. Com a chegada das indústrias, as cidades começaram a crescer, a se desenvolver. Foi assim que começou no Brasil a urbanização. E aí rolou o fato que foi o êxodo rural, né? O êxodo rural é o quê? A saída das pessoas do campo para as cidades. E com a industrialização, as pessoas aceleraram isso, aumentou o êxodo rural. O êxodo rural no Brasil começou nos anos de 1960 e 1970, tá? Para a gente deixar isso bem claro. A partir dos anos de 1970, houve a modernização da agricultura. Isso é muito importante, pessoal. Nos anos de 1970, houve esse boom da Revolução Verde. Houve uma modernização muito grande, chegada de máquinas na agricultura, insumos, fertilizantes, agrotóxicos, tudo isso voltado para a produção industrial no Brasil. E muita gente ficou sem um emprego no campo. Então, houve esse êxodo rural nos anos de 1970. Muita gente saindo do campo para a cidade. Recife, São Paulo, Rio de Janeiro era alguma das primeiras cidades a receber infraestrutura urbana. E esse processo de urbanização no Brasil começou de 1950 a 1970, ele aumentou. Muita gente saiu do campo para a cidade, achando que ia arrumar emprego na indústria, que ia melhorar as condições de vida. Só que nem tudo são flores, né? À medida que as pessoas iam saindo do campo para a cidade, em busca de melhores condições de vida e empregos, só que nem sempre tinham. Então, essas pessoas que não arrumavam condições de emprego, elas tinham que procurar onde morar. E foi aí que foi começando as periferias no Brasil. Empurrou grande parte das pessoas do campo para as periferias, com pouco ou nenhuma infraestrutura. As favelas, as periferias, os bairros mais pobres começaram a se formar assim. Muita gente do campo procurando emprego, não achavam onde morar, não achavam onde trabalhar, e aí iam vivendo, se aglomerando nessas periferias e buscando trabalhar no que podiam, no que conseguiam. Foi aí que se deu início às grandes periferias dos centros urbanos brasileiros, tá bom? Essa modernização no campo, ela tem uma relação muito grande com o processo. Essa modernização no campo, ela tem uma relação muito importante
grande com o processo de urbanização. A industrialização, ela contribuiu para o crescimento da população urbana, como eu já falei. Quanto mais indústrias chegavam, mais aumentava a população urbana, a população das cidades. Esse fato demandou que as cidades precisassem de mais alimentos, mais coisas que eram produzidas no campo. Então, quanto mais as cidades cresciam, mais precisava de alimento, mais precisava de produtos da pecuária, e tudo isso vem de onde? Do campo. Por isso se modernizou o campo. A mecanização do campo ocorreu por causa do crescimento das cidades. Aí veio máquinas, equipamentos, insumos, tudo para o campo, para essa revolução verde, inserir toda essa tecnologia no campo para aumentar a produção de bens alimentícios da agricultura e da pecuária, para dar vencimento a alimentar a população das cidades. Eu espero que vocês estejam entendendo isso bem, tá bom? A indústria, ela não conseguiu absorver todos os trabalhadores que estavam em busca de emprego, né? Muita gente saiu do campo no êxodo rural, foi para a cidade procurando emprego, mas a indústria não tinha como dar emprego a todo mundo. Além do contingente de pessoas ser muito maior do que o número de vagas, muitas empresas procuravam pessoas capacitadas, qualificadas para trabalhar na indústria. E os trabalhadores do campo não tinham essas exigências. Eles eram recém-chegados do campo e não tinham qualificação profissional para trabalhar nas indústrias. Por isso que gerou esse processo de desemprego muito grande, criação das periferias. Tá certo? Nem tudo foram flores nessa época de urbanização e industrialização no Brasil, não. Espero que vocês estejam entendendo bem. Beijo.